Hoje nós vamos abrir no capítulo 25 de Bereshit, Gênesis, onde há um episódio no qual ocorre o nascimento de Jacó. E há algo muito singular aqui nesse fato, você vai analisar a partir do versículo 25. Então diz assim a palavra de Deus: E saiu o primeiro, ruivo, todo ele como se vestido de pelo, e chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, e chamou seu nome de Jacó. E Isaac tinha 60 anos de idade ao dar à luz Rebeca a eles. Então, o que acontece com relação a um fato singular aqui? O que diz em hebraico? O nome de Jacó, para você ter uma ideia, ele vem de justamente o que? Calcanhar. Que quer dizer o que? Como diz aqui a Escritura Sagrada. Ve'acharihem yatsa achiv ve'yado otezert ba'akev. Akev, vem de quê? De calcanhar. Akev. Daí porque o nome é o que? Yaakov. E disse que o que? Que segurava o calcanhar. Daí porque o nome de Jacó? Yaakov. Mas eu quero abordar um aspecto interessante aqui sobre isso. A forma que foi feita aqui a situação. O que aconteceu? Jacó foi o que? O segundo a nascer. Dentro do mundo israelita, primeiramente é um conceito muito observável nesse fato é o que? O fato de Jacó ser o que? Secundário. Aquele que segurou, que agarrou o calcanhar do seu irmão. E quer dizer o que aqui? Que ele foi o segundo, ou seja, o mais novo. E Deus já dizia o que? Que o mais velho servirá ao mais novo. Tá? Então veja que nem aconteceu no episódio onde Esaú, ele faz o que? Ele vende a sua primogenitura. A primogenitura dele. Né? Mas já anunciava Deus o que? Que o mais velho servirá ao mais novo. Mas eu quero abordar aqui rapidamente sobre a questão do secundarismo. Ser secundário. Você tem sido uma pessoa secundária? Por que isso é importante? Porque um rocha ou um líder cabeça, como é entendido em Israel, ele é alguém o quê? Que vai à frente. Porque você vê que Deus ele fala que por caminhos desconhecidos os seus servos iriam caminhar. Caminhos que seus pais em outrora não conheciam. É bastante interessante quando a gente analisa isso. E quando você vê hoje em dia, por exemplo, o que pode ser comum, há pessoas que desde novas elas se veem o quê? Seguindo dicas que as pessoas se metem na vida dela, entram na vida dela para fazer o quê? Faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali. E você vê que você acaba sempre se frustrando. Né? Então você vê que Satã, o inimigo das almas, o opositor do homem, ele faz as pessoas ficarem em caminhos que aleatórios, né? Tentando frustrar as pessoas. E é justamente aí, nessas pessoas, que ele age. Justamente, né? As pessoas chegam perto de você, faça isso, faça aquilo. Então a questão é, você tem sido essa pessoa secundária que vive
ouvindo os outros e nunca tem uma opinião, um senso, um ponto de ignição pessoal com Deus, para ser o quê? Uma pessoa líder, rocha, uma pessoa que já não é mais secundária, mas ela é cabeça, que ela vai seguindo ao Senhor. Então isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde você vê que as pessoas querem dar muito de grupinho, muito de grupo. Então você vê que Deus vai levando e apresentando seus profetas e as pessoas vão perdendo de vista as coisas de Deus. Por quê? Porque elas estão tão engessadas em grupos que as que estão mais antenadas em Deus, dizemos assim, elas estão vendo tudo que está acontecendo. E as pessoas são tendenciosas ao quê? A se armarem e combater o que é certo. É o que acontece, infelizmente. Porque você vê que as pessoas elas procuram sempre o quê? Quem concorda com elas. Estão muito preocupadas, principalmente nesse mundo atual, quem concorda com elas. Né? A pessoa vai lá fazer um comentário maldoso, chamamos isso o quê? De pessoas tóxicas. Né? E elas querem que outros concordem com elas. Ou as pessoas têm que perceber que elas existem, com essa opinião tóxica delas na sociedade. Né? Então, você tem sido uma pessoa secundária que fica na sombra dos outros. Os outros chegam e dão uma opinião sobre a sua vida, sobre o que você tem que fazer, principalmente na área diante da presença de Deus, aparentemente, né? Porque nesse mundo nós, principalmente nesses tempos, temos enfrentado o quê? Temos que enfrentar religiosidade, o perigo da religiosidade, né? As pessoas engessadas. Então é interessante essa questão abordada de Israel, de quê? De secundário. Por que Jacó era secundário? Mas Deus lá na frente pôs o nome dele de quê? De Israel. Então veja o grande nome que Deus colocou sobre Jacó. Israel. Tu serás chamado Israel. Porque lutaste como príncipe e prevaleceste. Então esse fator ele é muito importante para desenvolver sua salvação. Então comece sobre a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Por exemplo, eu estava analisando algo muito interessante. Na carta dos Romanos, estava fazendo algumas verificações da carta dos Romanos, por exemplo. E você vê que Paulo, ele era um homem muito conceituado da Torá de Deus. Quando falo Torá, é legislação, de forma geral. Observando o aspecto do autor, do gabarito que ele tinha, tá? Como um benjamita, israelita estudioso da Torá, ele era a pessoa perfeita para Deus usar ele. Mas o que eu quero falar é o seguinte: eu estava analisando o início, por exemplo, da apresentação da carta aos Romanos. Quando ele fala, eu, Paulo, servo, e ele fala lá, eu observei, por exemplo, a versão judaica. Quando você analisar, por exemplo, a versão judaica, tá? Você vê coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz servo do Senhor Yeshua HaMashiach. Quando você vê o nome HaMashiach, que é traduzido como Cristo, né, muitos lugares fora de Israel, e você vê, por exemplo, a carta aos Romanos, HaMashiach, ungido de Deus, ungido para Israel, que era aquele que amava guardar a lei do Senhor, do Deus de Israel, né? E lá quando fala Evangelho, por exemplo, que ele vem trazer ou levar o Evangelho, lá é o que? É Bessorá. Bessorá, quando você olha nas letras, você tem essa letra Shin no meio, que você tira inicialmente, Bessorá, e você coloca um T, você tem Torá, a palavra Torá. Então o Evangelho é isso. Quando você fala Evangelho é o que? É o conhecimento da legislação do reino de Deus, prático, para as nações da terra. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ser uma pessoa que deixa de ser secundária, que vai aprender, que vai estudar. Se alguém se opor, você já vai saber o quê? Que os anticristos que já têm vindo e que vão fazer parte do sistema são todos aqueles que se opõem à verdade de Deus. Se alguém se opõe ao seu amadurecimento na fé em Deus, você não vai conviver com ela, simplesmente, né? Porque você sabe, Satã, ele se opõe às coisas de Deus. Claro que você não vai sair condenando, você vai ganhar mais conhecimento para explicar e ensinar as pessoas. É diferente, tá bom? Porque muitos vão ter um senso diferente, mas vão combater o pecado. O foco é combater o pecado, tá bom?
Então, seja abençoado com esse ensino, com esse raciocínio. Então, vamos fazer uma oração ao Deus de Israel. Curve a sua cabeça com reverência a Deus, tá bom? Ó Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, nós colocamos aqui, ó Deus Altíssimo, ante a tua face, Pai, para agradecer a Ti pela palavra desta noite, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai, na vida dessas pessoas, pela oportunidade, ó Santo de Israel, que o Senhor dá a elas, Pai, de adentrarem na tua presença mais uma vez, mais uma noite, mais um dia, Pai. Aleluia. Que o Senhor venha, Deus, a partir deste ensino da noite, ó Deus, clarear os pensamentos delas, para que elas deixem, ó Deus, de serem pessoas secundárias, Pai. Tantas pessoas chegam querendo dizer o que elas têm que fazer, Pai, mas elas vão ser líder, Pai. Elas vão se posicionar como pessoas de lideranças, que seguem o teu caminho, Deus. E elas saberão que aqueles que se opõem, ó Deus, a elas, e se opõem ao pensamento, a posição delas, Pai, elas saberão que são anticristos, ó Deus, que são aqueles que se opõem à tua vontade soberana contra a vida delas, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor deu livre-arbítrio, Pai, a cada um de nós, Pai. E quão excelente é o livre-arbítrio, Deus, que o Senhor dá ao ser humano para mostrar a eles que eles vão amar a Ti, ó Deus, de espontânea vontade, Deus, de gratidão, vão viver o Teu reino, Pai. E essas pessoas não vão dar o livre-arbítrio dela, que é o mais precioso que o Senhor deu, Pai. Elas não vão dar a essas pessoas, Pai, que são manipuladas, ó Deus, orquestradas, muitas das vezes, pelo reino das trevas, ó Pai, deste mundo, Pai. Mas elas agirão com sabedoria e seguirão o Teu caminho, Pai. E buscarão aprender mais da Tua Torá, da Tua palavra em Yeshua, em Jesus, Pai. Sempre observando os ensinos, Pai, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para interpretar as palavras dos apóstolos, ó Deus, servos da tua terra, Pai, de Israel, aleluia, Deus. Vamos buscar sempre, Deus, amadurecer na fé, não buscando condenar, ó Pai, como se soubessem de tudo, Pai, mas elas vão amadurecer para ensinar, Deus, ao próximo e enriquecer a vida dos seus semelhantes nessa terra, Pai. Elas não vão usar o conhecimento jamais para humilhar, Pai, as pessoas, porque nós sabemos, ó Pai, como está em Apocalipse, Deus, que nações e línguas, Pai, te adorarão, te louvarão, farão parte do teu reino nessa terra, Pai. Então, com base nisso, nós sabemos que há diferenças, Pai, mas que nós combatemos, Pai, o pecado. Todos nós devemos combater o pecado. Tudo aquilo que é aborrecível dentro de Ti, ó Deus, deve ser combatido, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor venha ter misericórdia delas, do lares delas, Pai. Mostrando a elas o caminho certo para que haja provisão no lar delas, para que elas tomem decisões certas, onde o Senhor venha a ser sempre exaltado na vida delas e venha a ser a prioridade máxima na vida delas, Pai. Que o Senhor abra as portas certas para que elas venham trazer mantimento para os seus celeiros e venham dar conta, Deus, das suas responsabilidades na casa, Pai. Aleluia, Deus. Que o Senhor concede a elas sabedoria e entendimento sobre a Tua palavra, sobre a Tua Torá, Pai. Concede forças a elas para serem dependentes mais de Ti, menos dependentes dos homens, Deus. No conhecimento, no ensino, Pai. Mas que elas sempre combaterão, ó Deus, a religiosidade, Pai. Que independente do grau, de nível de conhecimentos que elas venham adquirir, elas jamais vão usar isso para condenar, Pai, as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha ter misericórdia delas e a Tua face venha resplandecer sobre elas, Pai. Nós te agradecemos e te engrandecemos, ó Deus. Nós dizemos amém, amém e amém.